Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 24 de História. Na nossa aula de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o folclore brasileiro. Os nossos objetivos são conhecer os aspectos folclóricos e também culturais do nosso povo, despertar também um pouquinho o interesse sobre a literatura nacional. Eu acredito que vocês já saibam um pouquinho sobre o que eu estou falando, sobre as lendas. Identificar também as principais influências, no caso da cultura do povo brasileiro, em relação aos conhecimentos científicos e também popular, na perspectiva que compreende a contribuição de cada povo que aqui já existia. Os indígenas, no caso, os europeus que foram chegando depois, os africanos na contribuição, no caso, e constituição da nossa sociedade. Então, só recordando um pouquinho da nossa aula, você percebeu que a formação do povo brasileiro, ele foi formado a partir de diversos povos que aqui chegaram. E com essa chegada, no caso, ele houve também mistura dessas culturas e também dos diversos costumes. Sendo esses costumes, crenças, hábitos preservados e passados de geração em geração, ou seja, passados de pai para filho. Então, eu pergunto para vocês sabem o que é folclore? Folclore, ele é o conjunto de expressões culturais populares que englobam os aspectos da identidade nacional, da nossa identidade brasileira. O Dia do Folclore Brasileiro é comemorado no dia 22 de agosto. E a data ela foi criada com o intuito, no caso, de alertar, no caso, a importância da valorização das manifestações que ocorrem aqui no nosso país. O dia 22 de agosto, ele foi utilizado pela primeira vez a palavra folclore, que ela faz referência aos costumes de um povo. A primeira vez que ela foi utilizada, mesmo essa palavra, foi em 1846, quando o folclorista, um britânico chamado William John, ele utilizou a junção dessas palavras folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento. Então, folclore nada mais é do que o conhecimento do povo. A data foi instituída aqui no Brasil a partir de 1965 através de um decreto nacional. E essa diversidade folclórica, o que será que envolve tudo? São exemplos do folclore, os mitos, as lendas, as brincadeiras, as danças, as festas, as comidas típicas e também demais costumes que são transmitidos de geração em geração. O folclore brasileiro, ele é bem diversificado e ele conta com atributos culturais portugueses, africanos e também indígenas. Apesar dessa riqueza, o folclore ele só começa a se figurar mesmo a partir do século XIX. E aqui eu trago para vocês algumas brincadeiras que provavelmente vocês já conhecem. São brincadeiras folclóricas que são bem populares aqui no Brasil. A brincadeira folclórica mais popular no Brasil é o soltar pipa. Feitas no caso de varetas, de bambu, papel de seda colorida, as pipas elas podem ser direcionadas para fazer manobras no céu. E quem nunca brincou de empinar pipa, em casa, na praia, em algum local bem bacana? Eu, particularmente, amo empinar pipa. Fez muito parte da minha infância. Outro divertimento seria o estilingue. Não sei se vocês conhecem, mas esse foi bem presente na minha, digamos, idade de criança ali, adolescente, é o estilingue. Eles são feitos de galho de forquilha, de um galinho que ele vai ficar assim em V, tiras de borracha que disparam com pedras ou outros objetos pequenos como grãos. Então o estilingue geralmente eles falavam que é coisa de criança arteira, tá? Que é a questão de ir mesmo e maltratar.
mas às vezes você pode mesmo atirar por brincadeira, sem machucar o colega, certo? Então aqui eu trouxe para vocês. Fez parte da minha infância, da infância de vocês, não sei se vai fazer tanto parte, mas é o estilingue. Outro bem conhecido que a gente brinca em casa, brinca na escola, é o pega-pega. Que a pessoa, ao ser tocada, ela passa a correr atrás dos outros jogadores. Também tem o esconde-esconde, que é similar, mas o objetivo é, no caso, se esconder e não ser encontrado pela criança que está procurando. Esse é bem comum, né? E é bem divertido também. Outro brinquedo que também são bem populares são as bolinhas de gude coloridas. No caso, elas são feitas de vidro, também trouxe para vocês aqui, dá uma olhadinha. São bolinhas assim. E elas são, no caso, retomadas normalmente brincadas no chão de terra. E um adversário ele vai ter que atingir, no caso, o outro adversário. Então eu brinquei também muito. Tem vários nomes, bolinha de gude, bulica, peca também. Então são vários nomes que essas bolinhas feitas de vidro têm, né, em diversas regiões do Brasil, elas são conhecidas. Há também a questão do peão, que é um brinquedo geralmente feito de madeira, hoje a gente tem ele em plástico, em outros materiais, e que ele é rodado no chão. Por meio de um barbante, ele é enrolado em sua base e depois ele é puxado, né? Então ele fica rodando, ele forma ali um peão. E trazendo também um pouquinho mais sobre a curiosidade sobre as crenças populares brasileiras. Eu acredito que em casa isso é bem comum de vocês terem ouvido, ou dos pais de vocês, ou também dos avós de vocês. Então, vamos contar algumas para vocês verem se vocês recordam, se vocês já ouviram essas crenças. O primeiro seria comer uvas ou também romã no ano novo para ter sorte ou fortuna durante o decorrer do ano. A ferradura na porta é, no caso, para espantar mal olhado, aquela inveja daquela pessoa que chega na tua casa que só chega para bisbilhotar, então por isso que serve, no caso, uma ferradura. Há também a pessoa que pega o buquê da noiva, vai ser a próxima a casar, teoricamente, né? Quando a grávida fica com vontade, né, de comer alguma coisa, tem vontade de comer queijo. Se ela não comer logo aquele queijo, a criança vai ficar lesada. A criança, digamos, vai nascer com cara de queijo, mas é claro que isso não acontece. É só uma crença brasileira, né? Também tem a questão de quebrar o espelho e, no caso, ter 7 anos de azar. Isso é bem da questão da cultura popular. Se você quebrar um espelho, significa que você vai ter 7 anos de azar. Mas isso é realmente crença popular. Outra crença que a gente tem é a questão de apontar para as estrelas. Então, quando a gente aponta para as estrelas, segundo os antigos, faz crescer uma verruga, porque a gente apontou para uma estrela. Tem a questão também de cruzar com gato preto, que isso na verdade não tem nada a ver, né? Diziam antigamente que cruzar com o gato preto, no caso, simboliza azar, né? Trazer azar para a sua vida. Outro também é passar através, né, debaixo de uma escada, significa que você também vai ter azar na sua vida. Por outro lado, a gente também tem o trevo de 4 folhas, que ele traz sorte, assim como um pezinho de coelho. A sexta-feira 13, o dia que é marcado por acontecimentos estranhos, por desgraças, um acidente, ou aquele dia que não está indo nada bem, geralmente é conhecido como sexta-feira 13. Bater também, às vezes, na madeira, afasta coisas ruins. Quem nunca falou alguma coisa, você bate lá. Isso é uma crença popular e significa que você não está afastando aquela coisa ruim, aquele acontecimento. A gente também tem um pouquinho sobre as músicas folclóricas e também populares aqui no Brasil. As músicas folclóricas e também as canções populares,
elas não possuem autoria definida. No caso, elas apresentam diversas temáticas do amor, que quase sempre são acompanhadas por uma viola ou por um violão. São músicas geralmente românticas, tá? São comuns também no interior do país, de onde originam, no caso, as principais manifestações, que são as cantigas de roda e também as canções de ninar. Então, as cantigas de roda também são trabalhadas geralmente em artes, né? E também as canções de ninar, que são para quando o nenê vai dormir. E com certeza, os pais de vocês em algum momento já cantou uma canção, né, de ninar, de dormir. Nós vamos ter também as principais festas do folclore brasileiro. A primeira seria o Carnaval, que é uma festa, no caso, que vem lá do século XVII, mas que passou à cultura oficial a partir de 1930. O Carnaval ele é um patrimônio nacional. O do Congado também, que ele surgiu durante o século ali 16 e 17 em Minas Gerais, quando os negros e escravos, no caso, eles buscavam uma forma de expressão que fosse aceito dentro das irmandades católicas, ou seja, eles queriam ser muito aceitos pelos jesuítas, né, que aqui estavam catequizando e colonizando também o Brasil. Outra festa bem conhecida nacionalmente, que faz parte do nosso folclore, é a Folia de Reis. Quando os cantores, no caso, e instrumentalistas, no caso, eles acompanham personagens. Geralmente ali na Folia de Reis são dois, o louco e o juiz, que eles andam pelas ruas, geralmente pedindo esmolas. Esmolas, né? Geralmente é um trocadinho, alguma coisa, algo que a comunidade possa doar, tanto para o juiz como para o louco, que são dois personagens da Folia de Reis. Outra bem conhecida e que eu amo e provavelmente vocês também gostam muito, são as festas juninas, que são festas, no caso, que se comemoram as colheitas, no caso. Por esse motivo, ele é sinônimo, né, de uma mesa farta. Por isso, numa festa junina, a gente tem milho, tem quentão, tem pipoca, tem uma diversidade ali de comidas típicas que geralmente remetem ao folclore, à fartura. Ele tem um objetivo, certo? De se manter vivo. Por isso que é importante a gente estudar um pouquinho mais sobre o folclore nacional. Outra bem presente do folclore brasileiro são as lendas. No caso, as lendas folclóricas, elas representam o conjunto de histórias e de contos narrados pelo povo e que são transmitidos de geração em geração por meio da oralidade. Ou seja, se tem lá um bisavô, um tataravó, passou essa história para o bisavô. O bisavô foi e contou para o avô. O avô foi e contou para o pai. O pai vai e conta para você. Significa que foi passando essa lenda, essas histórias de geração em geração, através da oralidade, contando, né, de boca a boca, podemos dizer assim. Então, a gente vai conhecer as principais lendas e também os personagens do folclore brasileiro. Então, a gente tem aqui o mais comum de todos, que seria o Saci Pererê, né? É comemorado geralmente lá no dia 31 de outubro, dia do Saci, junto ali com o Halloween, né? Halloween é uma festa estrangeira e o Saci, ele é um símbolo nacional, no caso, um símbolo folclórico. Nós também temos o Curupira, certo? Tem ali os pezinhos virados para trás, né? E que ele engana muitas pessoas na colheita. A Mula Sem Cabeça. A Mula Sem Cabeça tem diversas versões, né, dessa lenda. Então conta ali que era uma jovem que foi apaixonada por um padre e por isso que ela se transforma em mula. O lobisomem, ele também é de origem geralmente europeu, mas ele foi chegando na cultura aqui brasileira e ele foi se modificando. É um homem, na verdade, que ele se transforma em lobisomem, no caso em um lobo, nas noites de lua cheia. A gente vai ter também o boitatá,
que é uma espécie, na verdade, de cobra, que é de origem ali do Mato Grosso do Sul, certo? Então, essa ali do boitatá também tem várias vertentes, tem várias situações que explicam de diferentes formas essa do boitatá, mas o boitatá, na verdade, não é um boi e é sim uma cobra. Nós vamos ter a lenda do boto cor-de-rosa, certo? Que quando uma moça ela está grávida e não conhece o marido, não conhece o pai daquela criança, significa que o boto foi lá e encantou ela e por isso que ela está nessa condição de estar grávida. Outra bem comum é a da cuca. O da cuca, ele é tão famoso até no sítio do Pica-Pau Amarelo, tem um seriado, tem desenho sobre isso, e é também conhecida nacionalmente como bicho-papão. Então, a cuca vem pegar, na verdade, também pode ser o bicho-papão vem te pegar. E isso servia, na verdade, não sei se hoje em dia serve, mas para acalmar a criança e para a criança dormir rapidamente, senão a cuca vai vir pegar. Nós temos também o negrinho do pastoreio, que ele também está apacentando, né, as ovelhinhas e também tem toda uma história por trás do que acontece com ele. Na verdade, a do negrinho conta também a questão de um preconceito, né, sobre a vida desse menino. Então são diversas formas e é uma história bem triste, né, a do negrinho do pastoreio, que acontece também sobre a questão dos africanos que aqui viviam. Então é uma lenda, né, é um mito que veio de origem também africana. E também para você saber um pouquinho mais sobre essas diversidades, sobre essas histórias, sobre essas lendas e sobre esses mitos, eu deixei para vocês, pessoal, um link na descrição dessa aula. Que ele vai valorizar, na verdade, ele vai contar sobre os personagens, diversos personagens, tem mais de um ali, que são do folclore nacional. Ele é um curta-metragem que vale muito a pena assistir e ele pretende valorizar o folclore, que é muito legal e que também, né, ele traz muito sobre a questão cultural do nosso país. Então vale a pena vocês assistirem, tá? E eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa aula sobre a questão do folclore e até a próxima, pessoal!